A denúncia caiu na tua mesa. Você já fez o plano, já garantiu as provas iniciais. E agora chegou a hora de sentar na frente de uma testemunha. Só que ninguém te ensinou o que perguntar primeiro, o que não perguntar. E como não estragar em 5 minutos o que levou dias para construir. Se isso é a tua realidade agora, não te preocupa, porque hoje eu vou te dar o caminho para não errar nessa etapa. A gente tá na série Investigação Interna do início ao fim. Se não viu os primeiros episódios, o link tá na descrição. Aqui eu pego a ISO 37008, combinada com experiência prática e transformo em um passo a passo. Pensado, claro, justamente para quem do nada teve essa responsabilidade jogada no colo e precisa começar do zero. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como colher provas e conduzir entrevistas sem viciar o processo. Porque muita denúncia séria, com fundamento de verdade, acaba sem uma conclusão firme por causa de um erro nessa fase. Ao final desse vídeo, você vai saber exatamente por onde começar a colher a prova, como estruturar uma entrevista sem induzir resposta e o que fazer quando nem o nome da testemunha você tem. E olha essa dica que eu vou deixar guardada pro final, um caso real de uma investigação que tinha tudo para dar certo. Só que um detalhe, na hora da entrevista custou caro. Se esse conteúdo é útil para você, deixa o like e já te inscreve no canal. Agora bora pro vídeo. Prova não se colhe na ordem que vem na tua cabeça. Se colhe pelo risco de sumir, câmera com prazo de retenção, sistema que sobrescreve um log, mensagem que pode ser apagada. Isso vem antes da entrevista, porque documento não muda de versão. A pessoa pode, ela esquece, se influencia, fica com medo. Preservando o documento, sua entrevista fica muito mais forte, porque você confronta o relato com o que já está registrado. Registra de onde cada prova veio, quem coletou, quando, como foi guardada, quem teve acesso. Por exemplo, uma publicação do Instagram ou um print do WhatsApp faz uma ata notarial. Essa prova pode sumir depois. E preservando isso, a gente já pode começar a chamar as testemunhas. Testemunha não é denunciante, não é denunciado. É quem presenciou algo. Agradece a participação dela, pergunta se aceita ser gravada e deixa isso bem claro. Se não aceitar, você tem que registrar tudo por escrito. Confirma os dados dela, explica por que ela foi chamada, como a conversa vai ser conduzida e que o conteúdo fica restrito a quem precisa participar da apuração. Claro, sem prometer um sigilo absoluto, porque a informação pode e provavelmente vai entrar no relatório. Depois, o aquecimento. Qual o setor, a função, a rotina, o maior desafio hoje dessa pessoa. Isso baixa a defesa de quem chega desconfiado. Se durante esse relato solto a pessoa já tocar num assunto do teu roteiro, acompanha ela ali, esgota esse assunto e só depois volta pro que falta. Não esquece de marcar no teu checklist o que já foi perguntado e anota na hora qualquer pergunta nova que surgir, senão a gente acaba esquecendo. Lembrando que eu ensinei no vídeo 2 da série como montar tudo isso. Toda entrevista de investigação tem um inimigo silencioso, a pergunta induzida. Repara a diferença. O que você viu no dia X e você viu ele gritando com ela naquele dia? A segunda já entregou a resposta. E o pior, a testemunha, mesmo sem querer mentir, ela tende a confirmar o que foi sugerido. Isso se chama viés de confirmação. Isso é importante porque ele pode comprometer a investigação inteira lá na frente. Quando um advogado, por exemplo, pegar o relatório e mostrar que as perguntas já continham uma acusação. Por isso que o melhor é começar com perguntas abertas primeiro. Pergunta fechada só para confirmar detalhe específico. A gente poderia perguntar, por exemplo, o que aconteceu naquela reunião? E não, o gerente gritou com ela? A segunda já entrega quem fez, o que e a resposta esperada. E a testemunha tende a confirmar isso mesmo sem mentir de propósito. Só que vamos lá, pergunta aberta sozinha geralmente não basta. Se a pessoa disser, ele sempre tratava mal todo mundo, isso ainda não é fato. Aí você pergunta, poderia dar um exemplo, por favor? Quando foi isso? Tinha mais alguém junto? O que ele falou exatamente nesse dia? E separa uma coisa essencial. Isso ela viu com os próprios olhos ou alguém contou pra ela? Tu presenciou isso ou alguém te contou? Presenciado, ouvido de terceiro e conclusão própria tem peso bem diferente na hora do relatório. E não dá pra mostrar a prova logo de cara. Deixa a pessoa contar a versão dela primeiro e só depois, eventualmente, tu confronta com uma versão que tu já tem, sem acusar. Só pedindo pra ela te ajudar a entender a diferença. Na hora de registrar, a gente tem que preservar a palavra da testemunha. Não dá pra colocar uma interpretação tua. E no final, se a gente tá fazendo uma ata escrita, a gente tem que pedir pra pessoa confirmar isso. Quando a gente tá gravando, é muito mais fácil, né? E outra coisa importante, uma testemunha nunca sabe o relato da outra antes de falar. Isso quebra a independência dos depoimentos. Beleza, isso resolve quando a gente tem o nome de uma testemunha. Mas e quando a gente não tem? Isso acontece muito mais do que pode parecer. Muitas vezes é mais comum a gente não ter o nome de uma testemunha do que ter. Vamos lá, a denúncia chega. O denunciante não coloca o nome de testemunha. E quando a gente faz uma solicitação de informação adicional, ele não responde nada. Ou muitas vezes ele não lembra ou simplesmente não sabe se mais alguém viu. Às vezes a pessoa só indica o setor onde aconteceu.
E aí muita gente trava e acha que a investigação acabou porque não tem testemunha. Só que não acabou. A estratégia é entrevistar pessoas do setor indicado. Porque vamos pensar de uma forma bem prática. Chegou uma denúncia envolvendo um caso de assédio moral, assédio sexual, tanto faz. A gente não tem nome de testemunha. A gente talvez tenha só o departamento onde aconteceu aquele fato. Só que a gente precisaria de mais elementos para facilitar a investigação. Só que o denunciante não responde à nossa solicitação de informação adicional. Aí pensa comigo, se eu encerro a investigação por ali, aí daqui 1 mês, 2, chega uma fiscalização do MTE ou uma reclamatória trabalhista, e eu não vou ter nada, nenhum elemento, só que eu tinha uma denúncia falando que aquilo aconteceu, e eu não apurei. Eu simplesmente encerrei a investigação porque o denunciante parou de falar comigo. Eu não posso fazer isso. A estratégia é entrevistar pessoas do setor indicado, mas também não é sair entrevistando o setor inteiro sem um critério. Faz uma análise e escolhe só quem pode ter relação com o fato, quem trabalhava perto, quem tinha acesso, quem participava daquela rotina. A gente pode dizer que existe uma apuração interna em andamento, só que a gente não pode revelar quem denunciou, quem foi denunciado, nem quem está envolvido. A gente tem que perguntar o necessário para entender a rotina ou aquele episódio. Preparo antes continua valendo aqui. Quem vai ser ouvido, em que ordem, com quais perguntas, tudo definido antes de sentar com a primeira pessoa. Muitas vezes quando isso acontece, a pessoa que está sendo entrevistada até tem um sentimento de que aquilo não passa de uma entrevista de clima sobre o departamento. E não tem problema ela pensar assim. Às vezes numa conversa assim, a gente consegue pegar informações que a gente consegue relacionar com o que está sendo investigado e até consegue direcionar a investigação para um outro caminho que a gente nem estava imaginando. E olha só, uma coisa que ajuda muito nesse processo, tanto na coleta de prova quanto na condução das entrevistas, é ter um canal de denúncias estruturado desde o início, porque quando a denúncia já chega bem registrada, com contexto e possibilidade real de diálogo com o denunciante, você economiza etapas inteiras nessa investigação. E é exatamente isso que o Easy Report resolve. Ele é um canal de denúncias completo, que dá o histórico organizado, desde o primeiro relato até o encerramento do caso. Se a tua empresa ainda não tem isso estruturado, clica no link fixado nos comentários ou no QR Code que está fixado aqui na tela. Agora o caso real que eu prometi lá no início do vídeo. Uma empresa ela recebeu uma denúncia grave, abriu investigação. Uma testemunha pediu para levar o próprio advogado e a empresa aceitou. O problema não foi aceitar isso, foi ninguém ter definido antes qual seria o papel dele ali. Quem conduzia era alguém do RH sem um treino específico. Na entrevista, o advogado começou a pedir detalhe, documento, quem já tinha sido ouvido, e a pessoa foi respondendo. Só que um tempo depois, a empresa descobriu que esse mesmo advogado também estava representando o denunciado. Informação sensível foi parar exatamente do lado errado. Não foi por má fé do RH. Foi despreparo. A empresa acabou contratando a C4B para revisar documentos, refazer entrevistas e reconstruir o que dava. Um detalhe mal cuidado e o estrago já estava feito. E aí, agora me conta. Já ficou numa entrevista sem saber muito bem como perguntar, sem entregar a resposta? Ou já teve que investigar um caso sem ter nome nenhum de testemunha para começar? Se isso é uma dor real da tua empresa, esse é exatamente o tipo de situação que eu ajudo a resolver. Seja te treinando para conduzir essas entrevistas com segurança, até estruturando todo o processo de investigação na tua empresa. É só me chamar, o link tá fixado aqui nos comentários. No próximo episódio eu vou te mostrar como conduzir uma entrevista com a pessoa que denunciou e com a pessoa que foi denunciada, porque essa parte é muito mais complexa e muito mais delicada do que a entrevista com as testemunhas. Então não perde o próximo episódio e já deixa o like, compartilha com a tua equipe, com o RH, jurídico da tua empresa e já te inscreve para não perder o próximo episódio. Até o próximo vídeo!